Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Gênesis capítulo 12. Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 12. Por gentileza. Eu vou ler o capítulo todo. Gostaria que você acompanhasse a leitura aí na sua Bíblia. Aqui também vai estar passando na tela. Acompanhe então a leitura. Gostaria que trouxesse um pouquinho de água para mim, por gentileza, esqueci de pegar. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. E Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido, passando dali para o monte de Betel, armou a sua tenda, ficando em Betel a oeste, e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu dali, indo sempre em direção a Neguebe. Havia fome naquela terra, assim Abrão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa, e por amor de você me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era, de fato, muito bonita. Os príncipes de Faraó viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu a Faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Faraó chamou Abrão e lhe disse: o que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está sua mulher. Tome-a e vá embora daqui. E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abrão, e eles o acompanharam, a ele e a sua mulher, e tudo o que possuía. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço, Pai, para que o Senhor fale conosco nessa noite. Queremos ser abençoados pela sua palavra. Hoje nós já cantamos, já clamamos ao Senhor. Sabemos que o Senhor é um Deus poderoso, e a esse Deus poderoso e vitorioso, pedimos que toque nos nossos corações e transforme as nossas vidas. Fale conosco de uma maneira poderosa nessa noite, Pai. Transforme o nosso ser, porque nós queremos ser, Pai, pessoas diferentes, transformadas pelo poder da sua palavra. Abençoa-nos, Pai. Esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, estamos aqui
É a nossa terceira mensagem aqui no ano de 2025, e aí eu estou trazendo algumas mensagens visando auxiliá-los dentro desse ano que está ainda no seu início. Já falamos de algumas coisas que você deveria priorizar, falamos um pouquinho também sobre dízimos, da importância deles. E nesta mensagem eu gostaria de falar de um tema fundamental para todos nós, fundamental para todas as pessoas, da igreja, fundamental para a igreja. E qual é este tema? A santificação. Esse capítulo 12 de Gênesis é um capítulo fundamental da Bíblia. Tem muitas coisas a respeito que a gente poderia destacar aqui, mas eu quero tratar principalmente dessa parte onde Abrão, nessa época ainda era Abrão, quando ele vai para o Egito. Porque nesse momento ele acaba saindo um pouquinho daquilo que Deus estava querendo para ele, dos planos de Deus. E nisso a gente vê Abrão saindo, ao sair da vontade de Deus, ele não está se santificando. A santificação é um ponto importante para a gente, irmãos, porque a palavra santo significa estar separado, separado, consagrado para Deus. E quando nós estamos buscando essa santificação, nós queremos viver de acordo com aquilo que Deus estabeleceu, de acordo com aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Deus já disse para nós como Ele quer que nós venhamos a viver neste mundo. Ele já falou, olha, viva de uma maneira X e não viva de uma maneira Y. E a gente tem que buscar viver de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Não por medo, mas sim por amor. Porque nós amamos a Deus, nós queremos servi-lo. Nós queremos seguir os seus mandamentos. Então, na hora que nós buscamos esta santificação, buscamos fazer a vontade do Senhor, nós mostramos que nós amamos ao Senhor. Seja esse mandamento qual for, nós estamos buscando agradar ao nosso Deus. Nós estamos nos separando do mundo, nós estamos louvando a Deus através das nossas vidas. Por outro lado, quando nós não estamos vivendo dentro dessa vontade de Deus, nós estamos indo contra o próprio Deus. E a Bíblia, ela é muito dura quando ela fala a respeito da santificação. Lá em Hebreus 12, 14, olha só o que diz Hebreus 12, 14. Diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem se santificar, ninguém vê o Senhor, porque Deus é santo, e não pode, nada que é impuro, que não é santo, não pode entrar na presença de Deus, somente aquele que é santo que entra na presença de Deus. Sabemos que nós somos santificados por Deus, isso está claro, e aquele que é santificado por Deus, ele busca cada vez mais ser mais parecido com Jesus, e busca a santificação, e isso passa a ser parte integrante da vida daqueles que são, já foram tocados, que pertencem ao Senhor. O problema são aqueles que não estão buscando a santificação. Se você não busca a santificação, eu gostaria que você refletisse para ver se realmente você é um verdadeiro cristão. Porque um cristão, se é cristão, busca a santificação. Um cristão que é um cristão, ele não opta pelo pecado. Ou não deveria, pelo menos. Na teoria. Mas um cristão, ele vai optar sempre por fazer aquilo que agrada a Deus.
ele busca fazer a vontade de Deus, ele busca ser mais santo. Mas para explicar isso para vocês, eu não queria ficar somente na teoria, por isso eu trouxe essa história que está relatada no capítulo 12 de Gênesis. Porque o pai da fé, Abrão, ele não perseverou na fé. Nesse texto aqui que nós acabamos de ver. Ele não ficou dentro da vontade de Deus. Ele acabou fazendo outra coisa. Então, por isso, trouxe essa história. E nós vamos detalhá-la. E a gente vai ver como isso é muito parecido com a nossa vida. Porque nós também, muitas vezes, saímos da vontade de Deus. Nós temos claro o que é a vontade de Deus. Mas a gente opta de uma maneira racional, pensada, vendo as consequências em não fazer a vontade de Deus. Isso é triste. E o pior de tudo é que você faz e você não tem noção o que você está fazendo. Pois cometer pecado conscientemente é loucura. Repita comigo assim: cometer pecado é loucura. Olha para o seu irmão e fala assim: irmão, olha para ele, não, mas tem que olhar com ele, mas olha nos olhos dele assim, mas eu quero que você olha para ele nos olhos dele, olha, eu estou olhando para você, você não está olhando, olha para ele e fala assim: irmão, cometer pecado é loucura. E eu vou te mostrar isso nessa noite. Cometer pecado conscientemente é loucura. Loucura. Mas vamos ver isso, como isso se processa na vida de Abraão. Irmãos, a primeira coisa que a gente tem que entender é que Deus, ele expressa a sua vontade para as nossas vidas. Ele já deixou claro o que ele quer que a gente faça. A gente não precisa ficar reinventando a roda. Basta que você leia a Bíblia. Hashtag, se você não lê a Bíblia, nunca leu a Bíblia, você não sabe qual que é a vontade de Deus. A vontade de Deus não sei o que eu falo. Porque tudo que eu estou falando já passou pelo filtro da minha vontade. Imagina só se a minha vontade estivesse contaminada pelo pecado, eu poderia estar falando um monte de bobeira aqui na frente. Então você não pode confiar no que os pregadores falam. Você tem que ir lá e buscar na fonte. Hashtag leia a Bíblia, Leia a Bíblia esse ano. 2025 é o ano que eu vou ler a Bíblia, Coloca aí nas suas metas, Deus já deixou escrito qual que é a vontade dele. Mas um negócio que a gente tem que entender é que fazer a vontade de Deus às vezes requer esforço. Não é assim, mamão com açúcar, melzinho na chupeta. Não é só isso. Às vezes fazer a vontade de Deus requer sim um esforço. E foi exatamente o que aconteceu com Abrão, Lembra? Nessa época ele ainda não era chamado de Abraão. Ele era chamado de Abrão. Então, olha lá no verso 1 do capítulo 12, a Bíblia diz assim: o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Aí lá no verso 7, o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ele chega em Canaã e ele fala assim: olha, esta terra onde você está, eu te dei. Vou dar para você, para a sua descendência. E ali Abrão edifica um altar e adora o Senhor. Até aí está tudo certinho. Aí quando a gente chega no verso 10, olha o que está escrito: havia fome naquela terra. Assim Abrão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Deus prometeu uma terra para Abrão. Essa terra que Deus prometeu para Abrão, mais ou menos uns 400, 500 anos depois, vai ser chamada de terra que mana leite e mel. Era uma terra extremamente abençoada. Só que naquele ano que Abrão chegou ali naquela terra, tinha seca, não tinha chovido muito. Estava complicado.
Então Canaã estava seco, estava difícil de ficar lá. Imagina, ele está chegando ali com seus animais, né? Ele era um nômade, né? Ele tinha lá, vinha ele com toda a sua família, seus animais. Era uma situação complicada. Então, para ele ficar ali na terra que Deus tinha prometido para ele, requereria um pouco de paciência, porque ele teria que ficar ali, aguardar a próxima rodada de chuvas, que iria acontecer dali a alguns meses. Ele teria que buscar um lugar melhor para colocar o seu gado, teria que buscar ali ficar perto de algum rio, ele não conhecia muito bem a terra, teria que ver aonde teriam poços, então requeriria dele um pouco mais de esforço. Mas ao invés de se esforçar e ficar em Canaã, o que Abrão fez naquela situação? Ele não fez isso. Ali, a terra de Canaã era uma terra onde tinham várias rotas comerciais, né, que iam para o Egito. Então, as pessoas que passavam por lá sabiam que o Egito, que já era uma grande nação, né, então era reconhecida como uma grande nação, que tinha uma grande produção. Todo mundo sabia que o Egito tinha muita comida. Então, ele prefere aquilo que era muito mais fácil, ao invés de ficar ali aonde Deus mandou que ele ficasse, ficar na terra que Deus prometeu para ele, ele prefere ir para o Egito. Ele prefere descer para uma região onde Deus não prometeu, porque naquela terra, na cabeça dele, na hora que ele tomou a decisão, ali eu vou ter o alimento para o meu gado, vou ter alimento para a minha família, as coisas vão ser melhores para mim. Mas olha só, Deus tinha falado para ele, é aqui que você tem que ficar, Abraão. E o que Abraão faz? Ele vai para lá. Deus promete uma terra para ele, aí ele chega assim na terra que Deus prometeu, essa terra aqui, sequinha, né? Deixa quieto, eu vou para lá. E vai embora. Simples assim. Assim, Deus promete, olha só, o pai da fé passou por um momento de falta de fé. E, irmãos, e aí ele vai para o Egito. O que eu queria falar, a primeira coisa para vocês, irmãos, permanecer na vontade de Deus sempre vai requerer esforço. E sempre requer fé. Toda vez que você peca, primeiro é que você tem uma questão de falta de fé. Você não acha que as pessoas não vão ver, as pessoas não vão enxergar, você acha que você sabe todas as coisas, você sempre tem uma parte de falta de fé. Como Abraão não teve fé no que Deus falou, que aquela terra seria a terra que ele daria para sua descendência, e foi para outro lugar, você também, quando peca, você também está expressando a sua falta de fé em Deus. Né? Você está falando assim, eu não creio em Deus e por isso eu vou seguir o meu caminho e não aquilo que Deus manda. E depois nós cometemos os atos. Né? Aí temos os atos em si. Permanecer na santidade requer esforço. Vamos pegar um exemplo de um namoro. Você está namorando. Você tem que se permanecer santo. Namoro santo. Então, namoro santo é assim. Mínimo possível de abraço e esfrega-esfrega. Ou zero esfrega-esfrega. Só aperto de mão está perfeito, né? Isso. Sexo é pecado antes do casamento. Falar de novo. Sexo antes do casamento é pecado. Se você está fazendo isso, está em pecado. E o mundo, assim, só que sexo é bom. Só que antes do casamento é pecado. Então tem que ter um esforço. E o esforço é o quê? Segurar as pontas
até a hora do casamento. Para se manter santo, tem que ter esforço. Outro exemplo, não mentir. Típico para filhos, né? Fez uma bobeira. Aí o pai chega lá, você fez isso? Dá aquele negócio. A primeira reação é, não fiz. Não, mas aí você tem que se manter santo. Se você vai se manter santo, o que você vai fazer? Infelizmente, fiz errado. Arcando com as consequências do seu ato, não tem jeito. Mas você mantém ali a sua palavra e a verdade. Tem consequências? Tem. É difícil? Sim, mas você mantém a verdade. Roubar. Nós estamos aqui no tempo do imposto de renda, né? É isso aqui. Toda hora tem alguém dando uma fórmula miraculosa para você não pagar imposto. Isso é roubo. Ah, não, eu vou dar um jeitinho aqui, tá? Vou enfiar uma notinha aqui, a mais aqui, para pagar um pouquinho menos de imposto. Roubo. Ah, mas e se eu não fizer isso, eu vou pagar tudo isso em imposto de renda? É isso mesmo. Ser santo custa. Não é isso que a gente está fazendo? Ser santo custa. Não, eu estou lá no meu trabalho, tem um monte de coisa acontecendo ali, mas o povo acaba fazendo alguns desvios, sei lá, empresa pública. O povo está fazendo alguns desvios, eu não quero entrar no esquema, é isso mesmo, você não está no esquema, mas o pessoal, eu posso ser até excluído, ou o pessoal pode fazer até alguma coisa para me mandar embora. Beleza, mas você se mantém santo, né? Te custa. E quantas outras coisas, honrar pai e mãe, não cobiçar, né? Quantas e quantas outras coisas. Sempre a santidade vai nos custar algo. Toda vez que você escolhe fazer uma coisa e você está deixando de fazer outra, não dá para falar que dá para ter santidade sem esforço. Santidade requer esforço. Quer ver um exemplo? Se você quer ter mais comunhão com o seu Deus, você tem que orar mais, você tem que ler a Bíblia mais, e isso vai requerer esforço seu. Irmãos, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, você tem que ser mais santo, e isso requer esforço. Santidade requer esforço. É mais fácil assistir uma série da Netflix. É mais fácil ficar dormindo meia hora a mais. É lógico que é mais fácil. Mas o que é melhor? Aí você escolhe. A escolha é tua, não é minha. Mas você pode escolher o caminho fácil. Ou o caminho mais complicado. Os irmãos pentecostais, eles gostam da expressão. Você pode escolher a porta estreita ou a porta larga. Né? Isso é uma expressão bíblica, eles gostam de falar bastante. Eu sempre vou em alguns lugares, eu escuto bastante essa expressão. Você que escolhe. Você que escolhe. Mas eu quero dizer uma coisa, tem um caminho que agrada a Deus e outro não. Tem um caminho que mostra amor a Deus e um outro que mostra infidelidade e ódio a Deus. Você escolhe. Né? Lembra você decide? Antigo, né? Você decide. Até mesmo Jesus teve momentos grandes de tentação. E ele teve que decidir. Só que no momento que ele passou por tentação, o que ele falou? Que seja feita a sua vontade. Será que a gente tem feito isso? Ou a gente tem parado e feito assim? Não, a gente tem feito outra oração. Que se faça a minha vontade.
tem que valorizar um pouco mais Deus. Uma coisa que a gente tem que ter claro: tentação todo mundo vai passar, tentação não é pecado. Mas você vai ter que se esforçar para escolher o caminho mais correto. Não vai ser de graça, não vai ser fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Missionária Rose, que ela falava assim, né? Ser cristão é para cabra macho. Eu sei que é meio sexista, mas eu gosto da expressão. Que é assim, você tem que ser firme, né? Tem que ser firme. Firme para você ser cristão. Senão, não dá. Cristão meia boca, assim, a gente está vivendo aí num mundo onde qualquer um fala que é cristão, vive de qualquer jeito, e na hora que o bicho pega, fica clamando ao Senhor. Mas o negócio é o contrário, a gente tem que buscar ao Senhor de fato, através da santidade. Então, vamos olhar isso com um pouquinho mais de cuidado. Por outro lado, o que a gente foi ver aqui no caso de Abraão, é que Abraão, ele teve o seu momento de escolha. E o momento de escolha de Abraão era ficar ali no momento de uma seca, ou seguir para o Egito. E qual foi a escolha de Abraão? Desceu para onde? Para o Egito. E a gente sabe que na Bíblia, toda vez que a gente fala de Egito, nunca é coisa boa, né? Certo que ali, o Egito, ali vai ter uma questão, vai salvar um pouco eles, mas a questão é que eles vai sair da vontade de Deus. Que você, irmão, olhe para a sua situação, e ao invés de você escolher, quando você tiver uma escolha entre Canaã e Egito, se Canaã custar um pouquinho mais, tiver um preço, escolha Canaã. Porque eu vou te falar uma coisa, quando você for para o Egito, vai ter um preço, e agora vamos falar um pouquinho desse preço, que é ir para o Egito. Aí ele achava que ir para o Egito era coisa tranquila, mas o que me chama muita atenção, quando ele vai para o Egito, é que ele já sabia que tinha um risco embutido em ir para o Egito. Provavelmente, as pessoas já sabiam que o faraó, quando chegava lá uma família no Egito, e se a mulher era bonita, o faraó poderia pegar a mulher e colocar no seu harém. Isso era uma coisa conhecida. Tanto que Abraão, antes de chegar no Egito, ele já fala para Sara. Nesse momento, o nome dela era Sarai. Vou chamar como ela era chamada nesse momento. Era Sarai. Antes de chegar disso, ele fala para Sarai: olha, você é uma mulher muito bonita. Ela tinha 65 anos, estava lá na flor da idade, né? E aí, ele fala assim: olha, a gente vai chegar lá, você é uma mulher bonita, pode ser que eles queiram me matar por causa de você. Então vamos fazer o seguinte, fala que você é minha irmã. Isso não é bem uma mentira, tá? Sarai era irmã mesmo de Abraão, meia-irmã, era filha do mesmo pai, e de mães diferentes. Mas também era esposa. Ela era esposa. E ele faz isso, já fala para mentir, porque ele já sabia do risco de que o faraó, que era o rei do Egito, pegar as mulheres, porque já existia aquele costume naquela região, naquela situação. Ele já sabia. Então, muitas vezes, quando você vai fazer alguma coisa errada, alguma coisa fora da vontade de Deus, você já sabe o que pode dar errado. Você já sabe o que pode dar ruim. E mesmo assim você pensa, pode dar ruim, mas eu vou fazer. Quantas vezes você já não fez isso na sua vida? Você está indo para um lugar, fazer alguma coisa, e você pensa assim, pode ser que dê errado nesse sentido. Você avalia e fala assim, eu vou fazer assim mesmo. Já aconteceu com você alguma vez? Comigo várias. Você faz a avaliação, não vai dar certo, pode ser que não dê certo e tal, mas mesmo assim eu faço. Abraão fez essa avaliação. Olha só,
Canaã estava lá, ele sabia, se eu for para o Egito, eu posso ter problema, minha família pode ser destruída. Vou falar de outra forma. Minha família pode ser destruída se eu for para o Egito. E ele ainda faz o quê? Ele vai para o Egito. Mesmo assim. Ele sai da vontade de Deus, sabe que a família dele pode ser destruída e vai. Né, isso está lá em Gênesis 11:12, ele fala para Sarai fazer isso. Quando chega lá, como era o hábito da época, os príncipes do Egito olham a Sarai, veem que é uma mulher bonita, fala para Faraó fala assim, pode pegar aquela mulher, pode colocar no meu harém. Ponto. A família de Abraão já estava destruída. Na hora que ele chegou no Egito, família destruída. Só que o Egito, às vezes, traz algumas coisas boas também para a vida. E o que ele recebeu em troca disso? Está lá no verso 16. E por causa dela, tratou bem a Abraão. O faraó tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Abraão enriqueceu muito no Egito. Então ele perdeu a família e ganhou dinheiro. Olha que legal, né? Acabou com a família e ganhou dinheiro, ficou rico. Mas para que família mesmo, né? Não serve para nada, né? Bom mesmo é ter dinheiro, né? E ostentar. Agora ele podia andar de camelo 2.0, né? Lá no deserto ali, né? Para andar lá com ouro, assim, com colarzão de ouro, assim, ostentação, né? Camelo ostentação. Ele estava tão ostentação que ele colocava até o colar de ouro no camelo, né? Camelo ostentação. Percebem como que é? Ele sai da vontade de Deus, mas foi de cara, a família foi destruída. Ele até recebeu alguns bens, mas família destruída. E o pior de tudo é que ele colocou o plano de Deus de fazer ele uma grande nação em risco. Porque Deus prometeu para Abraão, você vai ser uma grande nação. Se ele vai ser uma grande nação, ele não ia ser ele não ia se multiplicar, né, sozinho. Ele precisava de uma mulher, é lógico, né? Então seria Abraão e a sua esposa. Eles precisavam ter filhos. Então, a promessa era para o casal, não era só para Abraão. Na hora que ele vai para o Egito e Sarai é colocada no harém do faraó, o plano de Deus é colocado em risco. E quando acontece isso, o que Deus tem que fazer? O próprio Deus, ele intervém. Aí Deus vem, e aí a Bíblia fala lá no verso 17, né, olha só o que diz lá no verso 17. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas. Então ele fez alguma coisa ali com a casa de Faraó, porque o ato de Abrão estava causando problema nos planos de Deus. Mas se não tivesse uma intervenção divina, Abrão tinha acabado com a sua família, estava rico, mas sem família. E aí, você quer ir para o Egito? Pode ser que o Egito você ganhe algumas coisas, mas pode ser que você perca a sua família, perca a sua felicidade, perca a sua saúde, perca a sua vida, sei lá o que vai acontecer. Mas tem sempre alguma coisa boa no Egito estar fora da vontade de Deus. E olha só o que aconteceu, que é muito interessante. O faraó, na hora que percebeu que estava fazendo alguma coisa errada, o faraó, nesse caso, ele foi vítima, né, nessa situação. Vítima mais ou menos, porque esse hábito dele era muito ruim, né, de ficar tomando as mulheres à força. Né. Ele devolve a mulher para Abrão, só que aí ele dá uma lição de moral no Abrão. Como é que você mente para mim falando que essa mulher é sua irmã, sendo que ela é sua esposa?
você faz mal para mim. Ele toma uma lição de moral de uma pessoa ímpia. É como se uma pessoa, assim, um drogado te falasse assim para você, olha, você está fazendo coisa errada. Imagina só, dando uma lição de moral para você. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Imagina só, uma pessoa com uma vida totalmente desregrada, que adora outros deuses, agora está dando uma lição de moral àquele que adora o único e verdadeiro Deus. O pecado, irmãos, ele sempre nos humilha. Ele nos humilha diante de nós mesmos. Porque Abraão, ele pensou, pode ser que dê algum problema levando lá. Sarai é arrancada de casa, arrancada da sua família. Então, ele é humilhado diante dele mesmo. Ele sempre nos humilha diante do mundo. O mundo, ele nos humilha. Sabe aquele papinho? É o crente fazendo igualzinho a gente. É o mundo te humilhando. Toda vez que você vai fazer uma besteira, sempre tem alguém que dá aquela, você não é crente, por que você está fazendo isso? É o mundo. E o pior de tudo, nos humilha diante de Deus. Lembrando que Deus não suporta o pecado. Quer uma coisa que Deus abomina? É o pecado, seja ele pequeno, seja ele grande. Na realidade, para Deus não tem tanta diferença, não tem diferença de pecado grande ou pequeno. Existe somente pecado, você fazer coisa que está fora da vontade dele, seja um mentir, seja fraudar, seja matar, seja adulterar, sexo antes do casamento, ficar vendo pornografia, sei lá o que, você sabe que isso é pecado, está fora da vontade de Deus. E isso, meus amados, traz humilhação para nós mesmos, pessoais, diante do mundo. E o pior, diante de Deus. Mas a coisa não para por aí. Não para por aí. Nós nunca sabemos quais são as consequências do pecado. Existe um provérbio que está lá, Provérbios 22:8. Provérbios 22:8 diz assim: o que semeia a injustiça, colhe a desgraça. É um provérbio bem tranquilo, né? Palavra de inspiração. O que semeia a injustiça, colhe a desgraça. E a vara da sua indignação será destruída. Quando a gente aplica esse provérbio para o pecado, a gente vai perceber que a gente não tem noção da extensão do problema do pecado na nossa vida. A gente nunca tem noção do problema do pecado na nossa vida. A gente está pecando. E o pecado, ele vai trazer consequências assim que podem ser nefastas, podem trazer destruições terríveis para a vida de vocês. Sabe aquela coisa assim? Eu vou falar um pouquinho na vida de Abraão e depois a gente vai falar um pouquinho o que poderia ser na nossa vida. No caso de Abraão, vou pegar 2 exemplos. Primeiro exemplo. Abraão saiu riquíssimo do Egito, não foi isso? Ele foi expulso. E o faraó expulsou ele com todos os bens que ele tinha dado para Abraão. Ficou muito rico, não foi isso? Logo que ele sai, lá, Gênesis 13, fala que Abraão está muito rico. Aí ele vai ter problema com Ló, o seu sobrinho. Aí Ló vai ter a separação entre Ló que era como um filho para Abraão. Como um filho, ele cuidava ali, era filho do seu irmão querido, né? Tem a separação, Ló vai para um lado, Abraão vai para o outro. Ló vai ficar lá na região, nas campinas de Sodoma e Gomorra. Por conta dessa separação, olha só os problemas que vai ter. Ló depois ele vai ser preso lá, quando vai ter a guerra contra Sodoma. Abraão vai ter que entrar numa guerra para salvar Ló. Ló vai ter que
vai perder depois todos os seus bens, quando Sodoma vai ser destruída. E vai ter um incesto na casa de Ló, que era praticamente um filho de Abraão. Vai ter um incesto, onde as filhas dele vai ter um estupro ao contrário. É estranho, mas são duas mulheres vão estuprar um homem, e a Bíblia diz isso. E as filhas vão ter filhos do pai, e vão gerar duas nações que vão ser inimigas de Israel, que são os amorreus e os amonitas. A Bíblia é extremamente clara como que é isso. Isso foi uma das consequências do pecado de Abraão. Ele tinha noção disso? Nenhuma. Mas isso foi uma das consequências. Claríssima. Se pega a linha, está clara. Segunda consequência. A Bíblia diz que o primeiro filho de Abraão vai nascer de uma escrava egípcia. Onde que ele conseguiu uma escrava egípcia? Hashtag. Da onde que ele conseguiu? Ele estava onde? No Egito. No Egito ele ganhou o quê? Escravos. Aonde que ele conseguiu a escrava egípcia? Ali. Conseguiu. Dessa escrava egípcia vai nascer, que chama Agar, vai nascer o seu filho, Ismael. Seu filho. Ele amava Ismael. Amava Ismael. A gente sabe que Abraão ele vivia num sistema de poligamia, onde quando a mulher era estéril e ela tinha uma serva, ela poderia dar a sua serva para o seu marido para ter filho, e o filho seria como se fosse filho dela. Isso aqui não se vale para nós hoje. Isso aqui era uma lei, que era a lei lá de Ur dos Caldeus. Abraão vivia de acordo com a lei de Ur, que era a cidade natal deles. E era uma lei de 5.000 anos atrás. Abraão viveu mais ou menos em 1800 antes de Cristo. Então não vale para a gente, tá? Mas a gente tem que entender o que acontecia lá. Era a regra deles. Então o seu primeiro filho, Ismael, ele amava Ismael muito. Gostava muito de Ismael. Foi seu primeiro filho, né? E a gente sabe que quando nasceu Isaac, que foi o segundo filho, que aí vai ser o filho de Sarai mesmo, né? Ismael já vai ter uns 16 anos. E ele vai ficar ali aborrecendo. Primeira coisa, quando nasce o filho, Agar, sabe, né? Duas mulheres juntas. Tem Agar, a serva, e a senhora, que é Sarai. Agar vai falar assim, agora que eu sou mãe do filho do chefe, né? Vai lá provocar a serva. Sarai vai ser muito cruel com Agar. Muito cruel. Muito cruel a ponto de Agar fugir. Olha só, problema dentro de casa, entre as suas mulheres, por conta do seu pecado original, que foi o quê? Ir para o Egito. Depois, quando nasce Isaac, Sarai fica no pé dele, e ele acaba mandando Ismael embora. A Bíblia fala que ele mandou Ismael com um cântaro de água e um pouco de pão. Assim, o filho que ele amava, um dos filhos que ele amava, que foi o seu primogênito, não era o filho da promessa, o filho da promessa é Isaac, a gente sabe, mas o seu primeiro filho, ele teve que mandar embora, ele não pôde ficar ali com seu filho, por conta do quê? Do pecado lá do Egito. E de Ismael a gente sabe que vão sair ainda as tribos dos ismaelitas, né, que vão aparecer em alguns momentos ali na Bíblia também. E aí vai dar a origem a algumas tribos árabes. Eu não vou fazer ligação entre as tribos árabes e hoje, porque isso aí é uma coisa um pouco mais complicada, e essa ligação também não é tão simples assim de fazer. Depois eu posso fazer em uma outra oportunidade. Mas o que eu queria falar, uma coisa importante, é que aquilo que ele fez ali no Egito causou problemas com a sua família. Então ele teve problema com seu sobrinho amado, Ló, que ele tanto amava. Ló teve que entrar em guerra por causa de Ló, né? Olha essa coisa doida. Depois teve problema com seu filho, que ele tanto amava também, Ismael.
teve que depois botar seu filho para fora. E onde está a origem de tudo isso? Porque ele foi para o Egito. Abraão tinha alguma ideia desses problemas que iriam acontecer porque ele foi para o Egito? Não. E tudo aconteceu porque ele foi para o Egito. Irmãos, você sabe qual que vai ser a consequência do pecado na sua vida? Agora a minha pergunta é, por que você está cometendo esse pecado? Vou voltar àquela frase que eu falei no começo. Cometer pecado e permanecer nele de uma maneira consciente é loucura. Loucura, porque você não sabe a consequência dele na sua vida, pode estar acabando com você. Pode estar acabando, você pode estar lá, sei lá, fumando alguma, no meu tempo era cigarro, né? O pessoal começava lá a fumar cigarro. Ah, vou lá. Agora o pessoal é um pouco diferente, né? O pessoal não fuma tanto quanto fumava antigamente. Mas, fumava cigarro, né, pelo menos. Eu vejo fumando outras coisas. Mas começava muito cedo. Começava a ficar viciado. Resultado, 50 anos, estava lá com câncer do pulmão. Sei lá, né? Ou problema, eu passava metade da vida lutando contra o cigarro para sair do vício. Você não sabe qual que é a consequência do pecado na sua vida. Então sai do pecado. Sai do pecado. Se você sabe que aquilo é ruim, não entra nisso. Ah, então me oferecendo um negócio aqui que parece ser legal, um remedinho aqui que falam que a gente fica um pouquinho mais alegre. Sai disso. Você não sabe qual é a consequência para a sua vida. Ah, não, a gente vai fazer isso aqui. Não, não faz. Não faz. Essa aqui é a consequência temporal. Tem outras consequências, né, que a gente vai tendo, assim, que são consequências colaterais. Por exemplo, você vai ver normalmente algum crente morrendo numa briga de um boteco, num bar, às 3 horas da manhã? Se for crente, não, porque o crente não vai estar às 3 horas da manhã no boteco. Isso é um problema do pecado. Às vezes você está no lugar errado, na hora errada. Consequência de pecado. E a pior consequência é o que está lá em Hebreus 12, 14. Sem santificação, ninguém vê ao Senhor. Ninguém vê ao Senhor. Quero fazer um apelo. Larga o pecado. Sai do pecado. Olha para a tua vida. Não deixe que o pecado te domine. Viva pelo amor. Busque a santificação. Concluindo, irmãos, estamos no ano de 2025. E eu quero pedir para que você, meu amado, minha amada, que você busque a santificação neste ano. Vai ter um custo? Vai. Mas eu quero te falar que o custo que você vai pagar. Tem um livro que eu leio, que eu leio com o pessoal quando estou fazendo aí todo o processo de discipulado, que ele fala o custo da disciplina ou o custo da consequência. O custo da disciplina é sempre muito, você paga no começo, ele é sempre muito baixo. Ele tem um preço, não é baixo, né? Mas o custo da disciplina, você tem um preço, mas você paga no início. Mas ele é bom, o resultado é muito bom. Mas quando você vai por um outro caminho, você vai ter um custo muito maior, que vai ser nas consequências. E esse custo vai ser extremamente pesado. Você vai escolher qual que é o custo que você vai pagar. De novo, eu não vou poder fazer a escolha por você, mas eu oro a Deus para que você escolha o melhor caminho neste ano de 2025 e para o resto da tua vida, para que você possa viver buscando a santificação e agradando ao seu Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar.
Vamos orar. Feche seus olhos, por gentileza. Você também está acompanhando aí em casa, feche os olhos, por gentileza. Reflita pessoalmente. Se você não está vivendo uma vida desregrada, uma vida de pecados. Mas agora é o momento de você largar o pecado e viver uma vida de santificação. Esse é o momento, todos de olho fechado, vai pensando na sua vida. Se você estiver vivendo aí no pecado, Michele já pode entrar, pode ficar aqui já, Michele. Isso, fica aqui. Se você estiver vivendo nessa vida de pecado, começa a pedir perdão a Deus. Começa a pedir misericórdia para a sua vida. Começa a orar por você, né, para que Deus tenha misericórdia de você. Porque Deus Deus odeia o pecado. Vou repetir, Deus odeia o pecado. Mas Ele ama você. E Ele quer que você saia do pecado. Por isso, peça perdão a Deus e transforme a sua vida nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos nós estamos aqui diante de Ti, Pai, e colocamos aqui, Pai, as nossas vidas, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Queremos pedir perdão, Pai, pelos pecados, pelas fragilidades e por tudo que nós temos feito que tem desagradado ao Senhor. Pedimos perdão, Pai, porque temos caminhado por caminhos que estão longe da sua vontade. E assim como Abraão, temos escolhido mais o Egito do que Canaã. Temos evitado de pagar o preço de permanecer em Canaã. Nos perdoe, Pai, em nome do Senhor Jesus, por essas falhas. Nos perdoe, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque conscientemente nós estamos indo para o Egito. Às vezes no Egito nós ganhamos algumas coisas, mas nós temos perdido tantas coisas, Pai, no Egito. Misericórdia, Pai. Nos ajuda, Pai, a sairmos do Egito e voltarmos para o centro da Tua vontade. Nos ajuda, Pai, a vivermos uma vida de santificação. Nos ajude, Pai, a buscarmos a Ti a cada dia, Pai. Nos desperte, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Não queremos, Pai, mais ser os mesmos. Nós queremos ser pessoas diferentes. Olha para nós, ser misericordioso. Nos transforme, Pai. Tire de nós toda a imundícia desse pecado, Pai. Que o Senhor odeia. E que nós também devemos aprender a odiar. E que nós possamos viver conforme a sua vontade. Queremos te agradecer por esta palavra. E te louvar, Pai, pelo seu cuidado manifestado, Pai, pela ação do seu Espírito nas nossas vidas. Nós te louvamos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.